No vídeo de hoje nós teremos algo sobre Monjaro, um remédio, uma injeção que tem sido muito utilizada para perda de peso e atualmente pessoas estão tentando hackear o próprio corpo com isso. Vale a pena vocês terem algumas dicas e noções do que não fazer sobre este medicamento. E hoje eu vou te contar um problema que poucos têm coragem de falar sobre Monjaro e Ozempic. Essas canetinhas emagrecedoras são consideradas a oitava maravilha do mundo quando o assunto é perder peso. Mas tem um outro lado da moeda que os estudos mais recentes mostraram. Entendam, todos os medicamentos vão ter consequências. Todos eles são uma troca. Se você recebe alguma coisa de um medicamento, você está entregando alguma coisa em troca. Então, nunca vai ser uma coisa de graça, nunca vai deixar de ter efeito colateral, e nunca vai ser simplesmente benéfico para você. E que podem mudar tudo o que você sabia sobre a busca por um corpo saudável. Será que realmente vale a pena usar Monjaro ou Ozempic para emagrecer? O que acontece quando a pessoa para de usar? As canetas emagrecedoras estão por toda parte. Famosos influenciadores. Olha, Elon Musk surpreendeu todos a revelar que perdeu 9 quilos em pouco tempo. Pessoas como eu e você, não importa. Tem muita gente usando e a cada dia parece que surge uma nova caneta com um nome diferente, mas todas prometendo um emagrecimento mais rápido. A situação deve ficar ainda mais intensa agora porque a patente do Ozempic acabou de vencer e em poucas semanas a gente deve ver novas canetinhas emagrecedoras genéricas nas farmácias, por um preço menor. Assim a gente espera. É por isso que esse vídeo é tão importante. Uma coisa que pouca gente sabe é que a primeira caneta do mercado para emagrecimento foi o Saxenda, aprovado no Brasil em 2016. Aí em 2018 veio o Ozempic, usado para tratamento de diabetes, e em 2023 o Wegovy, que é o mesmo princípio ativo do Ozempic, mas em doses maiores, e aí sim aprovado para obesidade. Essas canetas, pessoal, nada mais são que uma seringa já preenchida e com algumas doses de um remédio. O que tem dentro é uma substância que imita o hormônio GLP-1 que o intestino libera naturalmente quando você come. O GLP-1 faz o estômago segurar a comida ali por mais tempo, o que dá a sensação de barriga cheia e diminui a vontade de comer. O objetivo principal dessas canetas emagrecedoras, então, não é queimar a gordura do corpo, é gerar saciedade e te fazer comer menos, levando aí à perda de peso. Com a vantagem de que basta uma aplicação... Então, no fim das contas, basta você comer menos de forma geral que você já consegue o resultado. Por semana da canetinha para fazer efeito. E continuando a nossa linha do tempo em 2025, chegou o Monjaro, que é o queridinho do momento. Enquanto o Ozempic e o Wegovy têm uma substância que imita a ação do GLP-1, o Monjaro tem uma substância com ação dupla. Ela age como se fosse o GLP-1, mas também como se fosse outro hormônio, o GIP. O GIP atua principalmente no pâncreas, estimulando a liberação de insulina, direcionando melhor a energia dos alimentos para dentro das células, inclusive das células de gordura. Isso melhora a forma como o corpo lida com a energia disponível, com a sensação de saciedade e principalmente com gorduras no sangue, e pode contribuir para reduzir o colesterol e triglicérides. Na prática, o Monjaro também não queima gordura diretamente. O que ele faz é ajustar o metabolismo energético e aumentar a saciedade ao mesmo tempo. Como a pessoa tende a comer menos e o organismo passa a usar melhor a energia disponível, a perda de peso costuma ser de 5 quilos a mais do que com medicamentos que atuam apenas no GLP-1, como o Ozempic. Essas que eu falei são as canetas mais famosas, mas existem outras aprovadas e muitas em fase de testes, como a Olá, Vênus. Tudo bem? Bofanglutida, produzida por uma empresa indiana e que deve ficar pronta nos próximos anos. Na teoria, é tudo lindo. Mas as canetas emagrecedoras funcionam tão bem quanto dizem por aí? E o principal, será que o peso volta no efeito sanfona quando você para de tomar? Galera, não é de hoje que eu falo aqui no canal que perder peso não é fácil, né? Não é só fechar a boca e pronto. A obesidade causa mudanças hormonais que geram uma vontade de comer muito difícil de controlar. É aí que entram as canetas emagrecedoras. Elas não são só um remédio. Elas são quase que uma esperança para as pessoas que tentam emagrecer há anos e não conseguem, porque elas agem exatamente controlando a saciedade e a vontade de comer. É por isso que elas são uma grande revolução na medicina. Nunca teve algo do tipo, sem contar que são fáceis de usar. Basta uma injeção na barriga por semana que a própria pessoa pode dar, sem precisar cortar um pedaço do corpo, como na cirurgia bariátrica. Comenta aqui com sinceridade se você já teve vontade ou pelo menos curiosidade de usar Monjaro ou Ozempic. Se sim, de certa forma, sim. Porque é algo que realmente promete resultados rápidos, ágeis, algo que faz, de certa forma, agilizar um processo
para alguém que tem essa necessidade, não é mesmo? Mas, como eu disse, todo medicamento tem o contra. Todos podem ter o pró, mas todos terão, com certeza, o contra. Cuidado! Esse emagrecimento facilitado é sedutor e os estudos mostram que ele de fato acontece, mas tem nuances. Num estudo com pessoas de cerca de 113 quilos, quem tomou Ozempic nas doses máximas por 1 ano e meio perdeu cerca de 15 quilos, um resultado impressionante. E que pode melhorar ainda mais, porque quem tomou Mounjaro perdeu 23 quilos em média nesse 1 ano e meio. Mas tem um ponto central que muita gente ignora. Muitos acham que é só usar as canetas e esperar o peso desaparecer como mágica. Grande erro, pessoal. Não, aí também porque nenhum não, né? estudo testou as canetas sozinhas, e sim em conjunto com a atividade física e alimentação equilibrada. Como a obesidade é uma condição que se trata com atividade física e alimentação equilibrada, em todos os estudos você precisa comparar o remédio novo com isso, que é o tratamento padrão ouro. É por isso que as canetas nunca vão ser testadas sozinhas. Então, 23 quilos a menos ou 15 quilos a menos não é só por conta do Mounjaro ou Ozempic, e sim por causa da caneta junto com hábitos saudáveis. Sem contar que quando a pessoa perde peso com Mounjaro ou Ozempic, ela não perde só gordura. Até 30% do peso perdido é músculo. Então, se exercitar é fundamental para não enfraquecer. Você está perdendo basicamente água e massa em geral, por causa da falta da alimentação. Você também não recebe a quantidade de nutrientes que seu corpo precisava para dar certo, digamos assim, para ele emagrecer de uma forma exata. Então você basicamente está trapaceando o seu corpo. A musculatura. A mensagem é que esses remédios potencializam a perda de peso quando combinados com mudanças no estilo de vida. Só que é justamente aí que mora um perigo que quase ninguém está discutindo, porque isso é muito recente. O que acontece depois das canetas? Todo mundo sabe que se você começar uma dieta e exercícios e parar, o peso volta. Mas o que acontece quando a pessoa para de usar Mounjaro de repente, Ozempic, Wegovy? É aí que entra o problema. E o que os estudos mais recentes mostraram é uma realidade dolorosa de ouvir para muita gente que já gastou rios de dinheiro com as canetinhas. Para começar, eu tenho que te lembrar que as canetas são medicamentos e todas têm efeitos colaterais. Apesar de muita gente fazer uso delas para perder uns quilinhos, isso está muito errado, porque elas foram criadas para tratar a obesidade e suas comorbidades, não é para fins estéticos. É por isso que você precisa de acompanhamento médico antes de iniciar qualquer tratamento. Por exemplo, você sabia que até 8% das pessoas simplesmente param de usar as canetas por não aguentarem os efeitos colaterais mais comuns? Pois é, enjoo, vômito, diarreia e intestino preso fazem parte da rotina de quem usa esses medicamentos e os riscos precisam ser calculados diante do benefício que elas podem trazer. Quando o benefício é apenas estético, os riscos são muito altos. Imagina passar mais de 1 ano com enjoo a ponto de não conseguir comer quase nada, nem quando você precisa. Esses efeitos são esperados, afinal estamos falando de um medicamento, galera. Mas uma descoberta surpreendente que quase ninguém ficou sabendo é que no finalzinho de 2025, um estudo mostrou que as canetas emagrecedoras não resolvem um dos maiores problemas do emagrecimento. Uma coisa é te fazer perder peso rápido, outra é manter o peso perdido ao longo do tempo. Os cientistas acompanharam pessoas que emagreceram só com exercício e dieta e pessoas que adicionaram Mounjaro e Ozempic para emagrecer. Quando os dois grupos paravam com os hábitos saudáveis e o outro grupo parava também com os remédios, como esperado, os dois grupos voltavam a ganhar peso. Mas olha só que curioso, quem tinha emagrecido só com exercício e dieta engordou cerca de 100 gramas por mês depois de ter parado. Agora, quem tinha emagrecido com as canetas engordou de volta cerca de 800 gramas por mês depois que parou de usar. Isso é o equivalente a recuperar todo o peso perdido com Mounjaro ou Ozempic em menos de 2 anos. Já a estimativa para quem emagreceu só com exercício e dieta e parou é demorar quase 4 anos para ganhar todo o peso de volta. O que será que está acontecendo? Isso caso você, deixando claro de novo, se você parar com seus hábitos saudáveis, você continuar, você mantê-los pelo menos em sua boa porção, dificilmente você vai ter esse ganho todo de peso de volta. Mas 1 a cada 5 pessoas não recupera o peso de volta nesse tipo de situação. Porque o que não muda nessas pessoas é a mentalidade. A ideia de perder peso é agradável, mas a ideia de manter um estilo de vida saudável, não. Então, muitas delas vão retornar a seus hábitos.
Tudo bem que exercício e dieta sozinhos emagrecem menos do que tomar Mounjaro e Ozempic junto com isso, mas estamos falando de um emagrecimento lento e que se mantém por mais tempo versus um emagrecimento rápido que vai embora rápido também no caso dos remédios. Tá aí uma informação que eu não vejo quase ninguém falando na internet, que já merece o seu like aqui embaixo. Essa diferença acontece, pessoal, porque quem perde peso de forma consistente só com alimentação balanceada e exercício teve que também construir um estilo de vida saudável. Pensa comigo, quando alguém passa a se exercitar e melhora a alimentação, não está só consumindo menos calorias ou gastando mais energia naquele momento. Tem um fator comportamental. Essa pessoa está criando hábitos que, com o tempo, mudam de forma consistente a maneira como ela vê a comida, como ela enxerga o corpo e como o seu comportamento funciona no dia a dia. Isso aumenta muito a chance de manter o peso perdido no longo prazo ou pelo menos por mais tempo. Já as canetinhas, apesar delas de fato induzirem um emagrecimento mais rápido, elas são um canhão na perda de peso. E ao que parece, elas não geram uma mudança de hábito significativa na vida das pessoas. Elas podem fazer com que a pessoa dependa mais do remédio e se esforce menos para manter uma boa alimentação e uma rotina de exercício, que são a base para manter o peso depois. Quando o remédio é interrompido, como a rotina saudável não se consolidou, fica muito mais fácil recuperar o peso perdido. É por isso que muito mais importante do que procurar uma caneta emagrecedora é você primeiro consultar um médico e também procurar meios de viabilizar uma alimentação saudável e uma rotina de exercício. Como eu expliquei nesse vídeo aqui, uma alimentação equilibrada e adaptada para a sua realidade e o seu objetivo são muito importantes, até mais importantes do que o exercício físico para o sucesso do emagrecimento. E ainda mais importante em um contexto onde existe um medicamento afetando o seu sistema de controle da saciedade e a sua fome. Por isso, fazendo o tratamento ou não com as canetas, é muito importante, além do médico, buscar um nutricionista. Eu tô vendo um monte de gente usando, achando que vai perder peso e que vai manter, e aí quando ganha tudo de novo, usa de novo. Isso não é uma medida eficaz nem segura, pessoal. Isso sem contar os exercícios, né? Nem se fala, eles potencializam a perda de peso, ajudam a manter a musculatura, te deixam mais ativo, com menos problemas de saúde mental. As evidências são enormes para o exercício físico também. Então eu não estou aqui condenando as canetas emagrecedoras, pessoal. Pelo contrário, eu reconheço o quão revolucionárias elas são. Mas o meu papel como profissional de saúde é de passar as informações mais atualizadas para que você possa tomar a melhor decisão junto com o seu médico. E o que a gente sabe de mais recente é que a alimentação equilibrada e exercícios físicos são tão importantes quanto um remédio no emagrecimento. A Live Up marca... O mais importante dessa situação toda é o controle, é a descoberta do que está causando essa sua vontade de comer, como evitar, como melhorar, o que comer para aliviar ou diminuir, ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico e endócrino. E nutrólogo. Mais importante do que gastar R$2.000 em uma caneta emagrecedora é de fato gastar esses R$2.000 em um acompanhamento que te faça emagrecer aqui dentro. Mas vai de cada um. Use isso se você quiser, mas eu fortemente recomendaria que você tivesse um acompanhamento médico. Isso vale muito mais do que qualquer caneta.